A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação para o dia de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 27. Eu vou até o capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. É um texto conhecido, é um texto em que Jesus aqui mostra, revela para os seus discípulos que em breve ele iria revelar o reino de Deus para os seus discípulos. Eram 12 discípulos que tinham ouvido Deus falar, o próprio Jesus falar, que ele iria revelar a glória de Deus, o reino de Deus para eles. Só que aquele pessoal estava achando que Jesus estava falando de uma grande cidade, ou de uma coisa apoteótica, um negócio para futuro. E infelizmente muitas vezes no nosso meio tem tanta gente que se diz já doutor, né, da palavra de Deus, pessoas que estudam tanto a palavra de Deus que elas se tornam pessoas céticas. É necessário estudar a palavra de Deus, mas isso tem que estar misturado com fé, com crer no que Deus fala. E não se tornar um cético por achar que já conhece a palavra de Deus. Porque a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito ele faz um negócio totalmente diferente. Então olha só, Jesus ele falou para 12 pessoas, só que só 3 creu. E depois de 6 dias, eles acharam que era uma coisa escatológica, uma coisa para futuro. E isso aconteceu depois de 6 dias. Depois de 6 dias, três deles creram e seguiram a Jesus. Jesus os chamou, porque Jesus sabia que eles, não era porque eles eram mais íntimos de Cristo, é porque eles tiveram fé na palavra que eles ouviram Jesus falar. Eles fizeram como o Eliseu fez com Elias. Sabe, quando Elias disse que ele iria ser arrebatado, Eliseu creu e não largou Elias. A mesma coisa que está acontecendo com Pedro, Tiago e João. Eles pegaram aquela palavra que Jesus falou que ia lhes mostrar o reino, e eles seguraram isso e disse: onde o Senhor for, eu vou também. E aí depois de 6 dias, enquanto os outros estavam esperando coisas acontecerem daqui a muitos anos, louvado seja o nome do Senhor. Quem teve fé creu em 6 dias. Creu e viu em 6 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Tomando eles, se transfigurou-se, versículo 2 do capítulo 17, diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês entendam que o reino de Deus é o próprio Jesus. No versículo 28 do capítulo 16 diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Por que eu digo isso? Por causa de Lucas capítulo 9, versículo 27, que diz assim, ó: E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então esse reino de Deus, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus era o próprio reino. Jesus estava dizendo que estava fazendo uma promessa para que aqueles que crescem na sua palavra, eles não iriam morrer antes de ver Jesus se manifestar em glória, se manifestar em reino, se manifestar o reino que era ele próprio. Louvado seja o nome de Jesus.
Jesus se manifesta revelando que ele é o próprio reino de Deus e Deus é glorificado em Jesus e Jesus no próprio reino que é Cristo, que é o próprio Deus. Ele mostra para aqueles que confiaram na sua palavra que não iria morrer sem ver Jesus sendo glorificado e Jesus se revelando seu reino. Ele pega e mostra também que Elias e Moisés apareceriam ali para revelar, para ratificar que Cristo é o reino de Deus. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus precisava mostrar para aqueles que confiaram nele quem Jesus era, a glória que Jesus tinha, o que ele representava, que a palavra dele não era a palavra que era jogada ao vento, que Jesus, a própria palavra é a verdade, é a vida, louvado seja o nome do Senhor, e que quando ele fala, ele cumpre. Jesus deve estar falando com alguém aqui agora, que quando ele fala, ele cumpre, quando ele fala, ele mostra, quando ele fala, ele revela, quando ele fala, acontece. Em Mateus capítulo 27, versículo 37 diz assim, ó, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e a outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então veja bem, Jesus precisava ter mostrado quem ele era para os seus discípulos. Porque há momentos na nossa vida que a gente está em alta, há momentos na vida que a gente está em glória, a gente está uma bênção. Mas há momentos que a circunstância nos leva a estar diante ou próximo, ao lado de coisas desagradáveis, de pessoas que muitas vezes todos julgam e acabam nos julgando igual aquelas pessoas que estamos. E Jesus ele precisava mostrar que não é porque ele estava ali do lado de 2 ladrões que ele era um ladrão também. Não é porque ele estava passando por aquela fase difícil, aquela situação difícil, que ele era aquela situação. As pessoas são muito fáceis em julgar, por isso muitas vezes a gente tem que mostrar realmente quem nós somos, porque aqueles que verdadeiramente acreditam em nós, quando nos vemos em uma situação diferente, não há de julgar. Vai sempre prevalecer aquilo que ele sabe quem realmente nós somos. Jesus disse assim, hoje vocês estão me vendo do lado de 2 ladrões, mas vocês têm que ter certeza que eu não sou isso que estão mostrando e falando que eu sou, porque vocês já me viram do lado de 2 profetas glorificados. Vocês sabem a minha essência, vocês me conhecem, sabem quem eu sou e qual é o meu ministério. Não é porque eu estou passando por essa fase hoje que vocês vão me julgar em cima do que vocês estão achando que estão vendo hoje, em cima do que vocês realmente sabem quem eu sou. Nós não devemos julgar pela aparência as circunstâncias de que as pessoas têm vivido, ou até nos julgar em cima do que estamos passando no dia de hoje. Temos que ter confiança e certeza do chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas e que sim, vamos cumpri-la. Não nos firmando naquilo que as pessoas dizem ou acham, mas sim naquilo que Deus colocou e nos mostrou para que a gente possa cumprir. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos dê um bom dia na presença dele.